Estamos de volta para mais uma aula. Rapaz, estou bem animado. Dá para imaginar? Se o curso continuar desse jeito aqui, daqui a pouco a gente chegou no final e nem viu o tempo passar ainda. Não sei para você, mas para mim é sempre bom estar gastando um tempo assim, a gente batendo um papo bem tranquilo e bem descontraído, tá? Voltando um pouquinho, lembra da aula passada? Eu falei para vocês de vários aspectos específicos quando nós falamos sobre o desenvolvimento de uma proposta científica. Lembra dos 5 elementos? Falando a respeito do cientista, que é uma pessoa tendenciosa, ele tem cosmovisão, ou seja, nem sempre ele é o que ele deveria ser. Cientistas. Lembra que eu falei para vocês a respeito de raciocínio, que nem todo raciocínio lógico está correto? Eu lembro o exemplo do Zenão, que você não vai chegar na padaria. Falei também a respeito da evidência, que é possível manipular evidência. Lembra que eu mostrei o exemplo de achar raiz quadrada de números de 1000 até 9.999, 3 deles específicos, mas eram as únicas 3 que funcionavam. Ou seja, é possível manipular evidência? Sim, é. E quando a gente trata de probabilidade, qual seria a probabilidade de algo ter acontecido? Isso também precisa ser avaliado. Eu terminei falando a respeito da parte principal, que é a última parte, que é a teoria. Ou seja, aquilo que vai explicar o que teria acontecido. E essa é a parte que é importante, por quê? Porque por meio dela, da teoria, nós teremos uma noção se a explicação está correta ou não. Ou seja, uma teoria, que seja uma boa teoria, lembra da aula, não a antepassada, a anterior, a ideia de a priori e a posteriori? Uma boa teoria tem que estar baseada em evidências, uma quantidade muito grande delas. Pois bem, hoje eu queria tratar um pouco com vocês aqui, a gente vai caminhar um pouquinho mais, eu queria falar um pouco a respeito da ideia da cosmogonia. Cosmogonia, ou seja, a origem das cosmovisões. A cosmogonia trata especificamente da origem do universo. Então, qual seria a cosmovisão nessa área específica da cosmogonia, que é uma área de estudo da ciência, a gente vai falar mais tarde dela? Qual seria a cosmovisão dos povos antigos? É muito interessante porque qual teria sido a cosmovisão daqueles povos dos sumérios, dos caldeus, dos babilônios, dos chineses, egípcios e a lista vai, né? Todo esse pessoal. Qual era a cosmovisão deles com respeito à origem de todas as coisas? É muito interessante e dá para a gente saber. Todas as culturas antigas apresentam uma cosmovisão criacionista. Não existe uma cultura antiga, a gente vai ver a partir de quando isso começou a acontecer, que tivesse proposto que todas as coisas teriam começado assim do nada, espontaneamente. Se você pegar, por exemplo, os sumérios, você vai encontrar no Gênesis de Eridu a proposta de que deuses haviam trazido à existência o universo, a vida, a humanidade e tudo mais. Se você pegar no caso dos caldeus, você encontrará um pouco dessa informação no poema épico de Gilgamesh. É muito interessante, inclusive é um dos poemas que mais trata, assim, a similaridade é muito grande com a narrativa bíblica do dilúvio. Mas ele fala um pouquinho a respeito do antes, ou seja, que os deuses teriam sido os criadores do universo, da vida, como também da humanidade. Nos babilônicos, nós temos o épico de Enuma Elish. É uma proposta assim, muito interessante, também falando que os deuses teriam trazido à existência o universo, a vida, a humanidade e tudo mais. Os chineses também têm isso. Uma das narrativas mais antigas dos chineses, tratando a respeito do deus Pangu, fala da criação de todas as coisas por meio dele e que havia trazido à existência o universo, a vida e também os seres humanos. Os egípcios, principalmente os textos das pirâmides, são a pirâmide de Unas, Unas foi o último faraó da quinta dinastia egípcia. Ele também falava que os deuses teriam trazido à existência de uma forma assim muito espetacular o universo, a vida e
a humanidade. Então nós temos aí de uma forma bem legal a gente poder ver como funciona todos esses aspectos relacionados de uma forma direta com os povos antigos. Todos eles, sem exceção, acreditavam que o universo e a vida teriam sido trazidos à existência por meio de Deus, um Deus ou deuses. Agora, qual a diferença entre eles e a Bíblia? Porque essa é uma diferença importante. Todos os povos, esses povos que eu mencionei, que são todos narrativas não bíblicas, eles apresentam a natureza como uma extensão de Deus. Tá? Ou seja, são deuses que habitavam em cavernas, são deuses que tinham relações com deusas e nasciam filhos, esse tipo de coisa. Ou seja, era tudo assim. Na verdade, eles eram apenas, ou seja, eles apresentavam a natureza como uma extensão desse Deus. É o que a gente acaba, hoje tem um nome próprio para isso, que é o panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo, e assim a coisa vai. A narrativa bíblica é um pouco diferente porque ela apresenta a natureza como uma expressão de Deus, não como uma extensão de Deus. Percebe a diferença? Deus não faz parte da natureza. Ele não é a natureza. A natureza e Deus são duas coisas totalmente separadas, totalmente distintas. E essa é a parte que é importante para a gente poder entender, porque existe uma diferença radical a respeito disso. Deus não é a natureza. O Deus da Bíblia não é a natureza. Ele criou a natureza. Ele a trouxe à existência não por causa de não por uma necessidade que ele tivesse ou por uma falta de alguma coisa, absolutamente. Ele simplesmente criou toda a natureza do nada. Percebe como existe uma diferença muito grande da Bíblia e das narrativas a respeito das origens? Embora todos os povos digam que não, foi Deus ou deuses que teriam criado, a essência da narrativa é diferente. Todas as narrativas não bíblicas mostram a natureza como, já disse, a extensão de Deus. A Bíblia mostra a natureza como a expressão de Deus. Portanto, eu disse para vocês que na literatura antiga, desses povos logo no início da civilização, nenhum deles falava a respeito da natureza ter vindo à existência de uma forma espontânea. Isso daí começou com os gregos. Os gregos. Lá por volta mais ou menos dos anos 600 a.C. Essas foram as primeiras ideias que começaram a surgir, dando uma proposta, ou fazendo uma proposta de que o universo e a vida teriam surgido espontaneamente. Mas mesmo lá você vai perceber essas duas cosmovisões lado a lado. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é um exemplo assim bem legal para a gente. Se você pegar ali Tales de Mileto, que viveu lá nos anos 600, comecinho dos anos 500, antes de Cristo, ele dizia que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Um outro que veio logo depois dele, cerca de uns 100 anos mais ou menos depois, que foi Empédocles de Agrigento, ele foi quem disse que sobrevive o que estiver melhor capacitado. Percebe? Essas propostas são as propostas naturalistas que nós temos hoje. Nada diferente. O mundo teria evoluído, hoje eles não dizem da água, mas teria evoluído por meio de processos naturais. E na questão da vida, sobrevive o que estiver melhor capacitado. Percebe? Não são ideias novas. Nós estamos falando de coisas aí de mais ou menos 2.600, 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás. Na verdade, o que nós estamos falando? Que essa proposta do mundo ter vindo à existência do nada, espontaneamente, praticamente teria surgido com os gregos. Essa é a ideia principal. Mas como eu disse para vocês, havia um outro grupo também que acreditava na ideia do criacionismo, ou seja, que o universo e a vida não teriam vindo à existência espontaneamente. Aí você encontra Platão dizendo que as leis da natureza demonstram uma criação racional, Aristóteles afirmando que o universo foi criado segundo um plano racional. Percebe? Todas essas ideias que vieram lá da Grécia, você percebe que um grupo manteve
literalmente o posicionamento criacionista, e não por questões religiosas. Dá uma olhadinha de novo. No caso, Platão não está dizendo, Deus criou o mundo. Ele falou, não, as leis da natureza demonstram uma criação racional. Aristóteles, o universo foi criado segundo um plano racional. Percebe o aspecto de racionalidade por trás de todas essas coisas. É isso que faz toda a diferença. Ou seja, processos naturais não produzem essa ideia, não tem racionalidade por trás de tudo isso. Em outras palavras, na Grécia Antiga, aí nós começamos a ver dois grupos distintos. Um grupo naturalista e um grupo criacionista, os dois fazendo as suas propostas, nenhum deles motivado por religião, apenas por observação. E aí é onde nós estamos. Então os gregos, literalmente, é que praticamente na Grécia Antiga, de lá para cá, que a gente tem observado de uma forma mais específica o naturalismo. Ou seja, o naturalismo nada mais é do que essa proposta que o universo e a vida teriam surgido espontaneamente. O que foi interessante a respeito disso é que a discussão toda estava baseada numa proposta de Leucipo, que viveu no século V a.C., que diz o seguinte: nada acontece casualmente. Existe uma razão necessária para tudo. Ou seja, Leucipo, a proposta dele é bem prática, bem objetiva, dizendo, olha, essa lapiseira aqui, por que ela tem uma borracha aqui na ponta? Tem que ter uma explicação óbvia para isso. Se você pegar, por exemplo, esse celular, por que ele tem as lentes dele ficam nessa posição aqui? Por que ele tem que ter uma capinha em volta? Por que esse é o formato dele? Tem que ter uma explicação para isso. Isso não é fruto do acaso. Percebe? No caso de Platão, Aristóteles, a ideia é uma causa racional atrás de tudo aquilo que nós vemos. Lembra que nós não estamos tratando de questão religiosa, tá? O que Platão e Aristóteles, o que ambos comentaram, é que deve ter uma intencionalidade, uma razão, uma racionalidade por trás de tudo isso. E Leucipo, na verdade, nada mais, nada menos, colocou isso de uma forma bem simples, como está aí. Nada acontece casualmente. Existe uma razão necessária para tudo. É muito importante nós entendermos a respeito disso, porque quando a ciência trata da cosmogonia, que é uma área da ciência que estuda a origem do cosmos, a origem do universo, ela precisa literalmente trabalhar com essa ideia que existe uma causa. Qual foi a causa? O que fez com que o universo teria vindo à existência? Por exemplo, se nós pegarmos o Big Bang, vamos pegar aquele átomo, entre aspas, aquele pontinho primordial. O que fez com que esse pontinho primordial parasse de ser um pontinho primordial? Por quanto tempo ele foi esse pontinho primordial? Ou seja, o universo inteirinho ali dentro, a natureza toda ali dentro. Por quanto tempo ele esteve desse jeito? E o que fez com que ele deixasse de ser aquilo? Percebe? Essas são explicações que não existem. Ou seja, tem que ter uma causa. Teve uma atuação externa para fazer com que o universo viesse à existência. Ou seja, a ideia seria assim, vamos pegar o Big Bang, vou usar um exemplo assim, vocês vão entender. Imagine o Big Bang como uma explosão. Para que houvesse essa explosão, alguém tem que ter acendido o estupim. Ou seja, ou algo teria feito com que o estupim fosse aceso. Caso contrário, a explosão não iria acontecer. Não por conta própria, nem espontaneamente. Percebe? Então, quando nós tratamos com cosmogonia, a ideia de Leucipo, que deve ter uma razão para tudo, ela é muito, muito forte. Então, cosmogonia é literalmente essa área da ciência que estuda a origem do universo. A cosmogonia atual, como eu já mencionei para vocês, ela possui essas duas vertentes que vêm lá da Grécia Antiga. Uma vertente é a vertente naturalista, tá? Que hoje traduziu-se em teoria do Big Bang, que é uma teoria, que na verdade não deveria ser chamada de teoria, porque é uma hipótese, porque não dá para ser testada. Literalmente, ela propõe que o universo todo teria surgido por acaso, há 13,8 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Então, o universo teria vindo à existência por causas puramente naturais. Mas causas naturais têm que ser leis da natureza e processos naturais. Quais seriam esses processos que estariam envolvidos no Big Bang?
Então nós vamos estudar um pouco disso daí mais à frente, quando nós tratarmos das questões relacionadas de uma forma mais específica com a origem do universo. Por outro lado, nós temos a proposta da cosmologia da criação, que o universo teria sido criado. Lembre-se que essa proposta, ela não trata especificamente, ela não trata da questão da criação por meio de um Deus. Ela apenas propõe que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo e a vida. Eu vou repetir isso várias vezes, para que fique bem claro que o criacionismo não é uma proposta religiosa. Nós vamos, numa aula que vem aí pela frente, tratar dos tipos diferentes de criacionismos, o criacionismo bíblico, o religioso, o científico, design inteligente. A gente vai tratar de tudo isso, mas vem aí na frente, tá? Aguenta, segura as pontas aí mais um pouquinho. O ponto que eu estou fazendo aqui agora é o seguinte, que tanto a cosmologia do Big Bang quanto a cosmologia da criação, ambas não discutem teologia. Você fala, rapaz, mas então como é que fica? Então quem criou? Lembre-se do que eu disse, tenho dito nas aulas anteriores, a ciência tem condição apenas de saber se algo teria sido criado ou se algo teria vindo à existência espontaneamente. A ciência só tem condição de fazer isso. Ela não tem condição de ir além disso. Agora, para nós pensarmos nessas questões, existem alguns aspectos muito relevantes que essas duas cosmovisões, no fundo, elas apresentam modelos para nós reconstruirmos a história da natureza. Segundo a teoria do Big Bang, a proposta é que o universo teria começado extremamente desorganizado lá no passado e com o passar do tempo ele foi se organizando até chegar onde nós estamos hoje. Okay? A proposta da cosmologia da criação diz que não, que o universo teria começado pronto, completo, complexo e perfeitamente funcional e à medida que o tempo está passando, ele está se desorganizando, autodesorganizando. Essa é a proposta. Então nós temos duas propostas muito claras, muito simples, muito retas, muito diretas. Tá? O que nós precisamos é, quando nós olhamos isso daí, os desafios que essas duas vertentes possuem, é justamente trabalhar com as evidências, não com as implicações filosóficas ou religiosas, mas com as evidências. As evidências são favoráveis a qual das duas? Por exemplo, essa montagem da história. Segundo o Big Bang, o universo teria começado extremamente caótico logo no início e com o passar do tempo ele ficou extremamente organizado. Dentro da cosmologia da criação, o universo teria começado altamente organizado e com o passar do tempo ele está se tornando caótico. Percebe? São duas diferenças, são propostas diferentes. As duas baseiam-se em evidências, tem certeza? Ou em interpretação de evidências. É isso que a gente vai estudar, nós vamos ver a respeito disso. Mas só para você pensar, quais são os desafios dessas duas? Por exemplo, dentro da cosmologia da criação, ela utiliza-se da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. A lei da entropia não foi criada por cientistas, ela foi descoberta por cientistas. Ela apenas nos diz que o universo, que as coisas, não o universo, mas qualquer sistema, tem a tendência de ir do organizado para o desorganizado quando deixado espontaneamente, assim por conta própria. É isso que acontece, vai do organizado para o desorganizado. Portanto, dentro da cosmologia da criação, ela trata com leis, são leis conhecidas, leis que têm sido testadas ao longo do tempo e que eu e você observamos no nosso dia a dia. Para e pensa, o tênis que você comprou alguns meses atrás e você tem usado diariamente para fazer seus exercícios ou para fazer suas caminhadas ou andar para lá e para cá ou até usar o dia inteiro, ele continua novo como ele era? Claro que não. Você vai perceber que a sola está ficando gasta, o tecido dele começa a ficar sujo, você não consegue limpar mais, ele começa até a rasgar e coisas desse jeito. Percebe? Essa é a segunda lei da termodinâmica. Você compra um carro novo, vai usando, ele vai ficando velho. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica é contra a teoria do Big Bang. Portanto, o pessoal do Big Bang teria que literalmente dizer como que a segunda lei da termodinâmica não funciona no sistema deles. Percebe o problema? Portanto,
essa reconstrução da história, esses dois modelos vão nos dar visões completamente diferentes das origens. No modelo Big Bang, o sistema teria que ser extremamente desorganizado no início. O modelo da criação, altamente organizado no início. Sabe o que vai ser legal? Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver quais têm sido as descobertas do telescópio Hubble e do telescópio James Webb, quando eles apontam para o início do universo, os corpos celestes mais distantes já observados. Eles se parecem o quê? Jovens ou maduros? A gente vai discutir isso quando chegar lá. Pois bem, só para você ter uma noção, só para a gente poder terminar, eu queria dar algo para você pensar sobre o criacionismo histórico. Muita gente fala assim, criacionismo é um negócio que recebe apoio só de religiosos e... Olha lá, vamos dar uma olhadinha, fazer uma lista para vocês aqui para a gente ver. Francis Bacon, que praticamente inventou o método científico, ele era criacionista. Galileu Galilei, Johannes Kepler, Blaise Pascal, William Petty, Robert Boyle, Isaac Newton, John Flamsteed, Leonard Euler, Carlos Linné, que inventou a taxonomia, tá? William Herschel, James Parkinson, John Kidd, John Dalton, Humphrey Davy, Michael Faraday, Samuel Morse, Joseph Henry, Richard Owen, que criou a palavra dinossauro, James Prescott Joule, James Clerk Maxwell, George Stokes, Gregor Mendel, Louis Pasteur, William Thomson, Bernard Riemann, só para citar alguns. Todos esses, sem exceção, foram criacionistas. Acreditavam e afirmavam que o universo só poderia ter vindo à existência por meio de um processo de criação. Processos naturais e leis da natureza não teriam feito isso. Deixa eu me dar dois exemplos só para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Talvez um homem muito conhecido na área de ciência tenha sido William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Lord Kelvin disse o seguinte: uma quantidade imensa de provas contundentes de design inteligente e benevolente encontram-se ao nosso redor. Como é que é? Uma quantidade imensa de provas e evidências de design inteligente na natureza? Yep. Lembra o que Platão, Aristóteles diziam, que havia uma racionalidade por trás? Era óbvio, é só perceber, basta olhar a evidência. Tem que ter uma racionalidade por trás. Aí está Lord Kelvin colocando isso de uma forma um pouquinho diferente nas suas palavras, mas citando exatamente a mesma ideia. Um design inteligente, uma racionalidade por trás. Deixa eu colocar mais um, que é bem conhecido também. Arthur Compton, ele recebeu ele recebeu um prêmio Nobel. Já citei a respeito dele nas aulas aí atrás. E ele disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois o universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada no princípio, Deus. Percebe? Cientistas, grandes cientistas, eles não têm dúvida, ou não tiveram dúvida, que o universo e a vida teriam sido criados. E é por isso que eu gostaria de colocar para você essa questão bem básica. A cosmogonia, a ciência que estuda a origem do universo. Nós teremos um tempo especificamente falando sobre a origem do universo. Por enquanto eu vou deixar você pensar sobre a origem do universo e considerar a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Pense a respeito disso. Se o universo tem alguma complexidade hoje, qual teria sido essa complexidade ou organização há 1000 anos atrás? E antes disso? E antes disso? Pensa a respeito. Na próxima aula a gente tem mais um pouquinho de assunto para conversar. Um abraço.